Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então eu vou refletir não o evangelho lido, mas o evangelho de Maria, tá? Que foi proclamado no início. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 6º mês, que Santa Elizabeth é italiano, Elisabetta. Santa Isabel estava grávida de João Batista. Era parente de Nossa Senhora. Então, o 6º mês da gravidez de Isabel. João Batista, ele é 6 meses mais velho que Nosso Senhor. Por isso que ele pertence à antiga aliança e Nosso Senhor à nova aliança. Nosso Senhor é quem inaugura a nova aliança, quem cria a nova aliança. Então, o 6º mês disso, da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel, não só anjo, ele é arcanjo, é chefe dos anjos. Gabriel, palavra hebraica, Gavriel, quer dizer forte de Deus, força de Deus, viril, homem de Deus, tudo isso. Foi enviado por Deus. Ele tem uma missão, esse Gabriel. A missão dele é a palavra, né? Porque Jesus vai nascer, Jesus é a palavra. Ele é enviado para anunciar o nascimento de Nosso Senhor. O anjo não vem só para tomar café, tapioca, não. Ele vem com a missão. Quando o anjo vem, ele vem, Deus dá a ele uma missão. A missão do Gabriel aqui é anunciar o nascimento de Nosso Senhor. Esse é o evangelho da anunciação. Então é enviado por Deus. Nesse sentido ele é um apóstolo, né? Tanto o anjo como o apóstolo, todo apóstolo é enviado nesse sentido, presta atenção. Há uma cidade da Galiléia. A Galiléia é o norte de Israel, a Judéia no sul. Jesus, ele nasceu na Judéia, em Belém, mas morou em Nazaré da Galiléia, em Cafarnaum, na casa de Pedro. Chamada Nazaré, a cidade de Nazaré. Hoje tem uma basílica lá, no local da Anunciação, que é o evangelho de hoje, tem uma basílica, e o local da casa de Nossa Senhora, que foi preservado, segundo a tradição. Há uma virgem, Maria é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. É dogma de fé na Igreja Católica, quer dizer, tem que acreditar. Se não acreditar, não se salva, né? Quando a gente não acredita num dogma, a gente não se salva, né? Então é dogma de fé na Igreja Católica, Maria, a virgindade, antes, durante e depois do parto. Prometida em casamento, ela estava prometida em casamento, que na cultura judaica significa que ela já estava casada. Só que era assim, ela já estava casada com José e cada um morava na sua casa. Seria mais ou menos um noivado, né? Só que era mais importante porque na verdade ela estava casada já. Só que estava na casa dela e José na casa dele.
e não tinham tido relação, porque ela permaneceu virgem. Hoje é o contrário, né? Porque não casa e tem relação, né? Antes casava e cada um ficava na sua casa depois que tinha relação. Então hoje trocou tudo, né? O pessoal nem pensa mais em virgindade, né? Falou em virgindade, estão correndo, pensa que é doença, né? Que faz mal. Faz não. Maria era virgem antes, durante e depois do parto. O homem chamado José, o homem dela era José, ele carpinteiro, tem o mesmo anúncio do nascimento de Cristo em Mateus 1, 25 a 38, 25 por aí, e esse aqui é em Lucas 1, 26, né? Então, mas em Mateus 1, 18 a 25, tem a anunciação segundo a ótica de José. Essa aqui é a anunciação segundo a ótica de Maria. Lucas 1, 26 a 38. Ele era descendente de Davi. Quem? José. A descendência do filho, quem dava era o pai. Na cultura dele era assim. Então, Jesus, ele é descendente de Davi por causa de José. A tradição coloca que Maria também era, mas não importa. Ele sendo, então Jesus já descendia do Davi. Quem era Davi? O grande rei de Israel. Então Jesus descendia da tribo de Davi. O nome da virgem era Maria. Mais uma vez ele repete virgem, virgem, porque para dar importância. Quando a Sagrada Escritura repete um nome ou um fato, quer enfatizar, quer dar importância. Era virgem antes, durante e depois do parto. Diferente do que algumas religiões aí falam, né? Eu não falo nem igreja, porque a igreja só existe uma, a igreja católica. O anjo entrou onde ela estava, Maria estava na casa dela, na certa fazendo as coisas da casa. A tradição diz que ela tinha cerca de 15 anos. E o anjo diz: alegra-te, que é a saudação hebraica, só que não era alegra-te, a saudação hebraica é shalom, shalom. Como Maria falava aramaico, é muito perto de shalom, é shalom, shalom. É a saudação deles, tá? Seria o nosso oi, né? Mas um oi respeitoso. Cheia de graça, peritomene em grego. Maria é cheia de graça. No grego esse verbo é uma ação passada que permanece no presente. Então significa que ela nasceu cheia de graça, permaneceu cheia de graça e nunca perdeu a graça. Significa que ela é imaculada. Outro dogma na Igreja Católica. Então aqui nesse evangelho tem dois dogmas da Igreja Católica: Maria virgem antes, durante e depois do parto. Maria imaculada, nasceu sem pecado. Pecado que eu nasci com ele e você nasceu com ele. Pecado original, ela nasceu sem pecado. O Senhor está contigo. Adonai Imar. Senhor contigo. Senhor Deus de Israel. Tá? O Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de todos eles. José está com Maria. Daí ela ser cheia de graça, né? Quando ele diz isso, Maria ficou perturbada, ficou intrigada. A gente pensa que Nossa Senhora era sobre-humana, né? Que ela não ficava perturbada, que ela não sentia dor, que ela não se... Claro que sentia, né? Então isso é uma coisa que tem na mente que está errada. Ela ficou intrigada. O anjo estava lá, ela estava fazendo as coisas da casa, o anjo chegou, né? Ela não conhecia o anjo, né? Fala shalom, peritomene Adonai Imar, o Senhor está contigo. Ela fica, mas quem é esse? Né? Certamente, ficou se perguntando, né? E mais, segundo aqui a leitura, ela fica mesmo perturbada, fica meio agitada com essas palavras. E começou a pensar qual seria o significado da saudação. Maria é aquela que pensa. No Evangelho de Lucas, pode ler que ela sempre medita no coração o que está acontecendo com ela e com o Nosso Senhor. Esse meditar no coração é o que a gente deveria fazer quando reza o rosário. Não é só rezar, repetir as coisas, não. Tem que meditar o que está fazendo. Meditar na Ave Maria ou no mistério. Importante, né? Essa meditação vem de Maria. Maria é a primeira que medita. Ela ficou meditando o que o anjo disse. O que o anjo disse? Alegre, cheia de graça, shalom, Adonai Imar, Senhor contigo. O anjo viu que ela ficou perturbada, né? E aí o anjo disse: não tenhas medo, Maria. Se ele falou isso, por quê? Porque ela estava com medo. Ah, Maria nunca sentiu medo. Na sua cabeça, sentiu logo aqui, teve medo. Então, sentir medo
é ruim? É pecado? Não, todo mundo sente. O problema é não ficar no medo, né? Porque tem gente que passa a vida toda com medo, eu não sei para quê, né? Sentiu, passa, vai para frente. Então o anjo diz logo, não tenha medo. Teve medo do anjo, ou teve medo que o anjo falou, né? Porque encontrar-te graça diante de Deus. Então o anjo vai encorajar Maria, tenha calma, se acalme, né? Tu encontraste graça diante de Deus. Ele não falou ainda qual é a graça, vai dizer. Versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho. Aí começa o anúncio do nascimento. Tu vais conceber e dar à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. O nome do menino vai ser Jesus. Nessa hora Maria deve ter ficado com medo, não, apavorada. Por quê? Porque ela tinha decidido continuar virgem. E ela sabia que para ter um filho tinha que ter relação, só que ela tinha decidido não ter relação. E aí? O problema da leitura é esse, né? Ela tinha decidido ficar virgem e o anjo disse que ela vai conceber. Ficou pensando, como é que vai ser esse negócio, né? É o que ela vai dizer daqui a pouco. Ele será grande, continua o anjo, será chamado Filho do Altíssimo. Não só grande, ele é grandíssimo, porque é Deus. Está anunciando o nascimento de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, descendente de Davi, o grande rei de Israel. Por quê? Porque José descendia de Davi. Então o menino descende de Davi. Só que o menino não é só menino, é menino Deus. Ele reinará para sempre, reinará, é descendente do rei, ele também é rei. Então ele é Deus, filho do Deus Altíssimo, é Deus, reinará, é rei. E para sempre, sobre os descendentes de Jacó. Jacó quem era? O ancestral de Israel. Eu já falei há 2 dias que o nome de Jacó é filho do Isaac, que é filho de Abraão, neto de Abraão, lutou com o anjo e lutando com o anjo mudou o nome dele de Jacó para Israel. Esse Jacó foi que deu o nome a Israel, o povo de Israel. Então Jesus é do povo de Israel, judeu. E o seu reino não terá fim, né? É do trono do Davi, ele reinará para sempre, e o reino não terá fim. Por quê? Porque é Deus, o único rei que reina, que não tem fim é Deus. Os outros deuses morreram, esse aqui também vai morrer, só que ele vai ressuscitar. Por quê? Porque é Deus. Maria continuava intrigada, porque ela tinha decidido ser virgem, já falei. Aí ela perguntou ao anjo, versículo 34, como acontecerá isso, se eu não conheço nenhum homem, nem quero conhecer? Ou seja, o anjo anunciou que ela ia dar à luz ao menino. O menino é Deus, ele é rei, reina para sempre. Ela disse, não é possível não, não é possível porque eu decidi não ter relação. Esse é o problema no texto que às vezes vocês leem e não prestam atenção, né? Acho que pouca gente se atentou para esse problema aqui, que é um problema grande. Como vai ser isso se eu não conheço o homem, nem quero conhecer? Tá? O anjo diz, o Espírito virá. Aí o anjo dá a solução. Você não precisa ter relação com ninguém, porque quem vai gerar esse menino é o Espírito Santo, é Deus. O Espírito virá sobre ti, ele vai dizer a mesma coisa em sonho a José. Em Mateus 1, 18 a 25. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo, de novo Deus, Altíssimo, Altíssimo, repete 2 vezes, dando ênfase, te cobrirá com a sua sombra. Essa sombra é a mesma do Salmo 51, né? Que eu me abrigo sobre a sombra do Altíssimo, é o Espírito Santo. A sombra de Deus é o Espírito Santo, né? Então aqui é o anúncio da encarnação do Verbo, que está lá também em João 1,14. E o Verbo se fez carne. Kai hologos sarkis ageneto. O poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra, por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Segunda vez, Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, Filho do Deus Altíssimo, descendente do rei Davi, é rei e é Deus, o menino. Também Isabel, tua parenta, aí ele vai falar de Isabel, que iniciou a leitura. 6º mês, concebeu um filho na velhice, este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Então Deus faz um estéril, a Isabel era estéril, conceber João Batista, e faz uma virgem que não teve relação conceber Jesus Cristo. Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Eu não acredito não, problema seu, né? Porque não vai alterar em nada se acreditar não. Deus fez uma estéril dar à luz, o maior profeta de Israel, João Batista, e fez Maria dar à luz Jesus, que é filho dele. Tá?
porque para Deus nada é impossível. Então, o anjo vem, anuncia a Maria que ela vai conceber. Ela diz: não posso, porque eu sou virgem. O anjo diz, Maria fala: é impossível, eu sou virgem. O anjo diz: não é impossível, é possível. Por quê? Porque quem vai gerar esse menino não é José, é Deus. Essa é a leitura de hoje. Então, Maria entendeu no final que ela ia permanecer virgem, né? E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ela, em vez de se orgulhar, né? Imagina hoje, se alguém ia ser mãe de Deus, podia até se orgulhar, né? Opa, você é a mãe de Deus, né? Não, ela não se orgulha. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, a serva. Ela se coloca como serva, que está lá no Tratado de São Luís Maria Grião de Montfort, que faz parte da nossa comunidade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra se encarna em Maria e ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, que é a palavra do anjo, que é a palavra de Deus. Então a palavra se encarna através da palavra. A palavra de Deus, que é Jesus, se encarnou através da palavra do Pai, que concebeu Jesus no seio de Maria. É o mistério da palavra aqui. Por isso que o anjo Gabriel é dito aquele que anuncia a palavra. Ao anunciar a palavra de Deus, Jesus se encarnou. E o anjo retirou-se. Pronto, aqui começa todo o mistério da redenção, da salvação, o mistério da Igreja Católica, né, que é a única igreja pretendida por Jesus Cristo, né. Sem Maria, sem o sim dela, né, que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, né, não teria nada, porque Jesus vai se encarnar nela. Então não teria nem ressurreição, nem encarnação, nem morte, nada, não teria nada. A gente estaria todos nós condenados, até hoje, né? Uma ruma de gente tudo no inferno, né? Por causa do sim de Maria, que a redenção entrou no mundo. Então a importância dela é muito grande. Depois de Nosso Senhor não tem ninguém igual em dignidade a Maria. Nenhum, nem Pedro, nem Paulo, ninguém, nem João Batista, ninguém, nenhum santo da Igreja Católica não chega nem perto. Ela também não é Deus, também o maior é Deus, é Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois de Deus, a maior é Maria Santíssima, né? E entre as criaturas e filha de Deus, é ela a maior. Não é Deus, Jesus é homem-deus, é criatura, mas é Deus, né? Mas entre as criaturas humanas, só humanas, Maria é a maior de todas, não tem ninguém igual. Então, nesse dia aqui, a gente peça uma graça, vocês já pediram, no final da missa vamos de novo pedir, para que na nossa vida a gente possa, não é só pedir graça não, porque a mania é pedir graça, né? Mas seguir o que Maria fez, né? Não adianta só, por exemplo, pedir a graça. Tudo bem, consegue a graça, mas agrada muito a Maria você imitá-la, né? Na fé, na meditação da palavra, na constância, né? No silêncio. Maria é muito silenciosa, embora na hora de falar ela falava, né? Quando o menino se perdeu, ela lá com 12 anos que ele ficou em Jerusalém, perguntou: por que tu fizeste isso, né? Não é que ela ficava muda não, toda hora, mas ela era silenciosa, né? E principalmente hoje a fé. Ela acreditou na palavra do anjo, né? E ao acreditar, o Cristo se encarnou. Então, é bom colocar em prática na vida o que Maria fez. Não só pedir graça, né? Volto a dizer, o que agrada a Maria é seguir o que ela fez. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.